Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast do Metanoia Racional. E esse é o podcast tradicional. Bom, a gente está no Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, ele é uma campanha de prevenção ao suicídio. É uma das causas de morte de maior proporção no mundo, apesar de não ser tão falado, até para não incentivar mais pessoas. Mas o Setembro Amarelo é uma campanha que tenta ajudar as pessoas que estão com problemas emocionais e mentais a evitar o suicídio. E uma das doenças que causam o suicídio, né, que levam as pessoas ao suicídio, é a depressão. E é o tema desse podcast dessa semana. A gente quer falar um pouco sobre a depressão. Nesse bate-papo de depressão, tem eu, Matheus Lima Mota. Eu sou Ellen Tyson. E eu, Maurício Tyson. E a gente quer falar um pouco sobre esse assunto, que vive conosco e muitas das vezes é negligenciado. Então, se você ficou interessado, continue aí com a gente. Para falar de depressão, a gente precisa definir o que é a depressão. E a depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como a distúrbios também do sono e do apetite. É lógico que também a depressão ela tem graus e impactos. Algumas pessoas vão ter acentuado alguma dessas características, outras vão ter todas elas de forma muito visível, outras nem tanto. Então, assim, é uma doença que, por ser emocional, ela vai variar da personalidade de cada um, vai variar do histórico de cada um. E eu estava pesquisando sobre esse assunto. Isso até pode ser influenciado pela genética, por uma questão hereditária, então vai depender muito. Mas e aí, Maurício? O que a gente pode encarar assim no dia a dia e encontrar pessoas que estão com sintomas de depressão? Como que a gente encontra pessoas assim? Na verdade, a depressão, às vezes, quando ela é menos aparente, ela é difícil de ser encontrada. Às vezes a pessoa está sorrindo por fora, a pessoa está demonstrando ali no meio, por fora as pessoas estão vendo ali uma aparência da pessoa rindo muito, mas por dentro ela se encontra quebrada, porque muitas das vezes a depressão ela tipo assim, ela não é assim, chega estampada no rosto, mas para as pessoas que estão em casa, que têm familiares com alguns sintomas de depressão, é fácil ela identificar, porque geralmente essas pessoas elas não estão muito em público, geralmente elas são pessoas que às vezes estão mais isoladas, elas ficam muito quietas e geralmente são pessoas que não é que elas gostam, porque senão a gente poderia falar, mas tá falando que gosta da solidão, mas as pessoas elas se isolam porque elas se sentem como se estivesse prejudicando ali as pessoas que estão em volta, amigos, até pessoas que estão tendo relacionamento com elas e a própria família. Então, você pode identificar essas pessoas quando elas apresentam uma sensação de desvalorização, quando ela começa a tudo que ela faz, ela coloca a culpa em si mesma. Até quando eu comecei a trabalhar numa empresa, a menina que tinha saído antes de mim, eles estavam, que eu entrei, eles estavam comentando que ela, qualquer coisinha que acontecesse de errado, às vezes nem ela não era ela que tinha feito, mas ela logo já se colocava, não, isso aí foi eu que fiz errado. E muitas dessas pessoas, ela tem essa autodesvalorização e acha que tudo é culpa dela. Se está no relacionamento e ali o relacionamento acabou, ela vai colocar a culpa só nela mesma. Às vezes não coloca a culpa no outro e às vezes a culpa nem estava nela. Às vezes foi um relacionamento que veio desgastado, às vezes a outra pessoa que já não estava mais afim desse relacionamento, mas ela vai começar a culpar a si mesma.
E também muitas vezes como você identifica uma pessoa dessas, às vezes são pessoas que elas param até de fazer certas atividades porque a depressão tem como sintomas. A pessoa às vezes fica ansiosa, às vezes ela se sente cansada, ela sente pouca vontade de fazer exercício e acaba que isso vem refletir nas atividades da pessoa, de forma que nós podemos identificar uma pessoa com depressão por esses e alguns sintomas que são aparentes. E entre esses, vários sintomas também. Um que também foi falado aqui no começo, sobre o combate ao suicídio no Setembro Amarelo, são as pessoas que ela falam muito sobre morrer. Sobre, eu tinha que morrer, eu deveria morrer, eu tinha que estar morto, se eu morrer vai ser melhor para as outras pessoas. E isso é um sintoma de depressão. Só que nos dias de hoje, e isso já vem de muito tempo também, a gente fala no dia de hoje, mas isso já é uma coisa que vem lá de trás. A depressão, ela é tratada como frescura, ela não é tratada como uma doença, mas como a gente sabe, os estudos que foram feitos, que já vem sendo feito lá de épocas quase bíblicas, já tinha pessoas que pensavam, os grandes pensadores, os grandes filósofos, eles já pensavam sobre esses sentimentos de depressão. E como eu estava dizendo antes, isso que é tratado por muitos como frescura, você é bobo de ficar assim. Às vezes a pessoa está achando que ali é um sintoma que a pessoa pode controlar, mas na verdade ela é uma doença patológica, que já é comprovado cientificamente, e a gente até lendo aqui alguns documentos para poder fazer esse programa, a gente vê relatos de médico falando sobre isso, que isso é uma doença como outra doença que a gente pode ver aparente, como se a sua função cerebral ela fizesse isso, ela tornasse para aquilo ali como uma doença mesmo, não como só um sentimento que você pode abandonar para lá. Começa a rir que vai passar. Não, isso é uma doença mesmo e ela tem tratamento. Mas geralmente as pessoas não dão muito valor, como foi o que o Matheus estava falando, até ao tratamento da depressão, por achar, fulano tá assim, mas é frescura. E geralmente por isso, que por um não tratamento que leva ao suicídio, que leva às vias de fato, que é o suicídio. Siga o Metanoia Racional nas redes sociais. A gente nota assim que muitas vezes as pessoas elas tratam a depressão como se fosse, eu disse, né, é uma doença emocional, só que ela vem desencadeando efeitos químicos no corpo, até porque as nossas emoções são reações hormonais, químicas em nosso corpo. E é igual, vou dar um exemplo. Por que às vezes algumas comidas a gente tem mais prazer e mais vontade de comer? Porque elas vão gerar em nosso corpo alguns efeitos que o corpo acha bom, tipo alimentos ricos em carboidratos, uma macarronada. A gente às vezes tem uma aptidão pelo macarrão, um gosto pela carne, porque elas têm bastante carboidratos, a carne tem proteínas, e isso gera uma energia no nosso corpo, e essa energia é entendida pelo corpo como algo bom, que é necessário. E aí isso também acaba gerando outros hormônios que são do prazer, da satisfação. Agora, quando a pessoa chega a um estado de depressão, o efeito químico, né, dentro do corpo, o funcionamento do organismo da pessoa acaba se deteriorando, acaba se desregulando, né? Seria um termo mais correto. Acaba se desregulando e isso vai desencadeando outros efeitos físicos também. Então, né, muitas pessoas dizem, não, é só uma frescura, mas não, é uma doença que tem efeitos sérios no corpo. É lógico, assim, uma das causas que leva à morte, à depressão, é o suicídio, mas também tem casos em que as pessoas depressivas acabam gerando outras doenças ou facilitando a entrada de outras doenças em seu corpo, em sua vida, que levam a óbito. Então, assim, a depressão acaba sendo um canalizador ou um potencializador de muitos outros problemas na vida das pessoas.
Então a gente não pode negligenciar essa doença, a gente não pode tratar como uma coisa banal. Até porque o que está na cabeça das pessoas, às vezes, para a gente não é uma frescura, você muda a cabeça rápido. Mas para muitas pessoas, às vezes, são como o apóstolo Paulo coloca, são fortalezas, são castelos, coisas que acabam sendo difíceis de derrubar. Eu tenho os meus, aí outra pessoa vai ter os delas. São coisas que estão solidificadas e que muitas vezes você demanda muito tempo e um trabalho forte para ajustar isso. E no corpo, por conta dos hormônios e desse desequilíbrio, acaba ficando ainda mais difícil, porque alguma coisa, a pessoa ouve uma coisa motivadora ou tem um pensamento motivador e aí vem uma coisa que desencadeia, aquele clique, né, ou o estalo, tem um termo certo, mas eu não lembro, que acaba desencadeando novamente aqueles efeitos hormonais no corpo da pessoa, e aí voltam aqueles pensamentos. A gente às vezes acha que a gente controla a mente, mas a mente muitas vezes, ou em sua maior parte do tempo, é que está nos controlando, e a depressão muitas vezes acaba interferindo em tudo isso e na nossa vida. Até sobre a química, se a gente for pensar sobre os efeitos que o Matheus estava falando, o nosso cérebro é como se fosse um gerador químico, que ele vai gerar as químicas. E sobre essa questão, muitas dessas químicas, se elas geradas de forma desregulada, ela traz doenças, como até o próprio câncer pode ser causado por excesso ou por hormônio descontrolado pode ser causado. E também interessante sobre a comida, que muitas das pessoas que estão com depressão, elas buscam no alimento, nessas fontes de alimento, satisfação para aquele vazio que tem neles ali, aquela tristeza, por essa sensação de prazer que o cérebro gera ao consumir alguns tipos de alimento. E isso pode também causar, quando você tem depressão, ele pode causar dois tipos de coisas, que você pode ou parar de comer, porque tem muitas pessoas que perdem o apetite, e tem pessoas que aumentam o apetite e já gera um problema que é a obesidade, que também pode causar problemas até de coração, entre outros. Então a gente vê que é uma série de problemas que vem através da depressão, pode vir se instalar na vida da pessoa que talvez antes da depressão teria uma vida saudável. E a partir dali desses gatilhos que a mente solta ali, a pessoa começa a ir para um lado de perder a saúde por causa de todo um ciclo ali de coisas que ela começa a praticar devido à depressão e devido à falta daquela alegria. E é interessante a gente ver também que a tristeza da depressão, ela é diferente da tristeza quando a gente perde ali, a gente perdeu um ente querido. A gente tem aquele momento de tristeza, mas com o tempo a gente volta a praticar tudo normal e a gente volta a, pode ter a saudade, mas aquela tristeza fica de lado, fica mais a saudade. E quando a gente também acontece uma perda de emprego, a gente fica triste. Quando acontece algo que a gente pode controlar essa tristeza, que ela gera um tempo. Já a depressão não, essa tristeza é uma coisa que acontece todo dia, às vezes sem motivo, mas a tristeza está ali, aquilo vai passando, e é necessário a pessoa procurar um tratamento, até porque hoje os psicólogos estão sendo mais valorizados, mas há alguns tempos, e tem algumas pessoas que ainda hoje, elas têm um preconceito sobre o tratamento psicológico. Mas o tratamento psicológico, para essas pessoas, ela pode gerar um resultado muito grande. Porque, claro, não é num dia só, porque tem gente também que acha, vou no psicólogo hoje, amanhã, fulano tem que estar bom. Não, é com tempo, você vai levar um tempo de tratamento. E tem tratamento que vai levar a vida toda. Mas só que os resultados para a pessoa que está sendo tratada é muito grande. Eu mesmo tinha muito problema de timidez, ainda tem, mas depois de algum tempo fazendo o tratamento, eu percebi diferenças grandes, assim, com 2 meses de tratamento, que o que eu não fazia antes, depois do tratamento, que geralmente o psicólogo, ele vai conversar com você, ele tem as técnicas, ele vai identificar ali,
E nessa conversa você começa a praticar coisas que você não fazia antes. Então é muito importante você buscar esses tratamentos para poder você controlar essa depressão e ali você poder cortar muito desses problemas que poderiam vir através da depressão. Sim, e assim, como o Maurício está falando, também tem outra questão que é quando algumas pessoas até reconhecem que a pessoa tem a depressão, mas acham que a pessoa tem que se curar sozinha. Elas acham que é uma coisa que a pessoa consegue controlar. E eu acho que isso acaba também piorando a pessoa, porque a pessoa sabe que precisa de ajuda, mas tem sempre um que vira para ela assim, não, isso daí não é nada. Ah, não, isso daí dorme que passa. Então, assim, a gente tem que ter um olhar de amor pelo próximo, porque não é simplesmente, se cura sozinho. Há todo um processo, tem que descobrir as causas. E isso, o tratamento pode mudar a pessoa, a cabeça, e pode salvar a vida da pessoa, né? Eu posso comparar a depressão a um câncer, que demanda tratamento para você tirar, você acabar, né? Sarar a pessoa. E a depressão, muitas das vezes, é um câncer que se aloja dentro da pessoa e começa a dominá-la. O câncer é um organismo independente que está tentando matar a pessoa, né? O organismo principal. Da mesma forma, a depressão, muitas das vezes, é como uma entidade que está ali e está tentando controlar a pessoa. E assim, a gente tem que tratar da mesma forma, uma doença. Então, você precisa de pessoas especializadas na área, você precisa de seguir um tratamento, seguir ali todo o protocolo, todas as condições necessárias. A Bíblia vai dizer em Provérbios a tristeza. E nesse momento a gente pode comparar a depressão, até porque na época ainda não tinha esse conhecimento médico e clínico. E em Provérbios, o autor, né, se não me engano, foi um dos provérbios que o próprio Salomão escreveu, ele vai dizer que a tristeza ela pode apodrecer os ossos. E isso quer dizer, então, é lógico, né, no alto da medicina da época, mas a gente pode encarar nos dias de hoje como algo que vai enfraquecendo a pessoa por dentro e tendo efeitos físicos. Então, não é uma besteirinha, não é um resfriado que você bebe água e se hidrata e espera passar que acaba. Então, é uma doença e a gente tem que saber lidar com isso. Como a Sueli acabou de dizer, a gente também tem que pensar em como nós podemos ajudar. E o nosso olhar, muitas vezes, acaba impactando na depressão da pessoa. Então, eu creio que, assim, quando a gente está em um ambiente acolhedor, que vai auxiliar e apoiar para a pessoa sair dessa situação, torna-se mais fácil. Mas a gente acaba sabendo que isso não é o padrão. Nem sempre isso acontece. A gente estava conversando alguns dias atrás na nossa igreja, que muitas vezes os evangélicos com depressão acabam sofrendo um pouco mais, né, em alguns aspectos do que os demais. Porque a gente vai ver que muitas vezes algumas pessoas, né, no meio da fé vão dizer, não, isso daí é coisa do demônio, isso é demônio. Crente depressivo está com demônio. Outros vão dizer que não, crente não pode ter depressão. Principalmente nós evangélicos, que devemos amar o próximo, apoiar e ajudar, e às vezes a gente acaba prejudicando com esses pensamentos, com essas frases até, quanto a gente deveria acolher. Então, Maurício, o que tu pensa assim, de que o evangélico poderia ajudar e o que ele poderia evitar para não atrapalhar o depressivo ou prejudicar? Sobre o que o Matheus estava falando aí, é muito interessante a gente notar que a Bíblia ela vai trazer alguns exemplos de pessoas que passaram por momentos de depressão. Das grandes pessoas que passaram por depressão, tipo assim, é um dos profetas mais citados que eu vejo hoje na Bíblia. É o profeta Elias. Ele é um profeta que já tinha visto de tudo na vida dele,
que Deus tinha feito de tudo na vida dele. A gente vê que ali Deus fazendo desse fogo do céu, e ali a rainha Jezebel ameaça ele de morte, e ele simplesmente corre ali, se esconde debaixo de uma árvore e pede a morte a Deus. Aí muitos vão falar, não, mas não era depressão não, era só porque ele estava ali, sei lá, uma coisa do espírito que saiu. Não, ele estava cheio do espírito de Deus ali. Só que o que acontece? Ele era um ser humano como qualquer um. Então, quando a gente olha os profetas sendo pessoas comuns, ou sendo pessoas que têm sim o Espírito de Deus, mas são pessoas capazes de ficar doentes, elas são pessoas capazes de ter um mal súbito, elas são capazes de comer alguma coisa e passar mal. Então nós, como evangélicos, nós como cristãos, melhor dizendo, nós não podemos olhar para, talvez se nós tiver, vamos botar assim, se eu tiver melhor do que aquela pessoa que está passando por um momento de depressão, eu não posso chegar para ela simplesmente e falar, você está endemoniada. E, primeiro, se eu me acho mais cristão, vamos botar assim, se eu me acho mais cristão e se eu acho que aquela pessoa ali era um demônio, ao invés de depressão, que a gente sabe que é doença, então não tem nada a ver com a questão demônio, apesar do demônio às vezes se aproveitar de uma doença para poder maltratar a pessoa, mas que a gente não vai citar isso. No caso aqui, se eu achasse que era demônio e eu sendo cristão, a primeira coisa que eu deveria fazer antes de eu julgar a pessoa e de eu falar da pessoa, eu deveria expulsar, porque aí estaria resolvido o problema. Mas aí a gente vê que o buraco é muito mais embaixo, porque não é simplesmente você orar e expulsar, você tem que prestar solidariedade àquela pessoa, você tem que tentar ajudar, você vai tentar levantar aquela pessoa de outras formas, e não chegando para aquela pessoa e falando, você está endemoniada, é só você parar, é só você orar que passa. Muitas das vezes a pessoa está orando, está pedindo a Deus, conforme era o caso de Elias aqui, ele pediu a Deus, ele orou a Deus, falou, Deus, eu estou passando por isso, então é melhor que acabe isso, toma minha vida agora, pois eu não sou melhor que meus pais, e pede a morte a Deus, e Deus não matou ele ali, Deus mais para frente ele vai ter outro tratamento. Então nós temos que oferecer solidariedade àquela pessoa, se a pessoa tentar trazer menos cobrança para aquela pessoa ali possível, porque uma das coisas que mais acarreta a depressão são perguntas assim, igual foi falado aqui, dorme que... pergunta não, frase, dorme que passa, isso é bobeira, amanhã passa, faz isso, aquilo outro, e às vezes a pessoa não quer aquilo ali, às vezes ela quer só ser ouvida, às vezes você tem que ouvir aquela pessoa, olha, fulano, o que está acontecendo, me fala, e às vezes ela só quer ser ouvida, ela não quer que você chegue para ela e retruca ela, porque como a gente estava falando, isso é uma doença, e geralmente doença você vai ter um tratamento. Se você passar mal, tipo, você comeu alguma coisa e aquilo ali estava contaminado e você passou mal, adianta eu chegar a você, senta ali que daqui a pouco passa, isso aí não vai acontecer nada. Não, eu tenho que fazer um tratamento. Então, com a depressão, nós cristãos, nós temos que olhar com os olhos de que é uma pessoa, por mais que nós estamos seguindo a Cristo, uma coisa e outra, nós temos que prestar solidariedade, nós temos sim que orar por aquela pessoa, mas não questionar muito a pessoa, porque isso só prejudica. Porque, conforme eu disse aqui, Elias era um profeta que já tinha visto muita coisa de Deus e ele caiu em depressão. Então nós sabemos que nós, que mesmo tendo nossa fé, mesmo tendo nossa vida com Deus, nós somos seres humanos, nós somos como se fosse uma máquina. E toda máquina, ela precisa de uma manutenção. Se ela não passar por manutenção, ela vai começar a dar problema. Uma coisa que eu via muito tempo atrás, eram as pessoas falando assim, todo mundo tem que falar em línguas. Aí a gente via pessoas buscando falar em línguas, buscando, muitas falavam e outras não. E acabava que algumas pessoas, até por falta de entendimento, viravam para as pessoas, se você não ganhou ainda é porque você não buscou direito. Se você não buscou ainda é porque tem alguma coisa debaixo do pano, tem algum pecado escondido. Só que quando a gente vai para o lado da Bíblia e lê, a gente vê que o dom é dado a cada um de maneira diferente. Um é dom de profecia, outro é dom de línguas, outro é dom de fazer cada coisa
alcançou. E às vezes a pessoa está buscando um dom, mas Deus não vai dar aquele dom à pessoa. Deus deu outro. Aí a pessoa vinha com esse tipo de cobrança. Isso gerava assim. Isso eu tô falando porque eu já vi pessoas reclamarem por causa disso. Eu já busquei tanto e vou fazer isso. E a pessoa se entristecia. E muitos saíram da igreja. Mas no caso aqui, como a gente está falando sobre depressão, muitas pessoas acabam entrando também em depressão por causa disso, porque ela acaba fazendo, e às vezes não é da vontade de Deus que ela faça aquilo ali, mas aí sempre tem aquela cobrança em cima. Não, você é crente, tem que fazer assim. Você é crente, então tem alguma coisa errada. Isso acaba machucando o sentimento da pessoa, o psicológico, e acaba trazendo feridas para a vida dessa pessoa. E quando a pessoa já está em depressão, e ela recebe uma palavra dessa, você está endemoniado, aquilo joga a pessoa lá embaixo, aquilo machuca mais do que, porque da onde ela espera talvez que viesse um conforto, vem uma pedrada. E a pessoa já acha que a vida dela tá toda estragada. Aí tu vai pro lado de, tipo assim, os irmãos da igreja vão me ajudar, e às vezes tu toma uma pancada que te derruba mais ainda. Então a gente percebe e tem muitas pessoas aqui na Bíblia, a gente pode citar aqui vários exemplos de pessoas que tiveram depressão, que Moisés, o pecado do povo ali, a multidão começou a ser ingrata com ele, reclamar, que ele chegou a ponto de falar com Deus, risca o meu nome do livro da vida, risca o nome do teu livro aí. E Deus por várias vezes vai confortar ele. Então a gente percebe que até Deus, quando vê que o filho está ali às vezes em depressão, ele conforta a pessoa. E a gente vai perceber dois tipos diferentes. Moisés, Deus confortava ele. Não, eu não vou te tirar. Eu vou dar um jeito lá no povo. Eu vou ser... Tipo assim, pelo pedido dele, Deus ajudava ainda o povo. E Deus deu conforto. Agora, para Elias, teve a hora que ele mandou assim, levanta. Vamos lá, vamos fazer isso. Come, bebe. Então ele não chegou e cobrou. Ele pegou e falou assim, não, primeiro tu vai comer. Primeiro tu tem que passar... tá com fome. Então a gente vê o quê? Ele ia dar um tratamento, ele tava com fome. Então, primeira coisa, vamos comer. Aí às vezes a pessoa tá lá assim, não quero comer. Primeira coisa, vamos comer e vamos fazer um tratamento. Então a gente percebe que o próprio Deus fazia isso com as pessoas. Aí a gente vai ver aqui mais um exemplo. O rei de Israel, Saul. Saul era atormentado constantemente por um espírito mau, e ele só sentia alívio quando tocava a harpa. Mais pra frente, ele, depois de uma forte batalha, ele vê os filhos mortos, então ele fica ali com medo de cair na mão dos inimigos e acontecer também dos outros matar ele, que ele naquela aflição toda, naquela depressão, ele tira a própria vida. Então a gente percebe que há sintomas, a Bíblia vai referir várias vezes pessoas, até que, como Saul aqui, que tirou a própria vida. Porque a depressão é uma coisa muito séria. Então, muitas das vezes a sua mente começa a trabalhar gerando situações que às vezes não existem, mas na sua mente existe. Então, tem que ser uma coisa tratada com cuidado. Davi mesmo, muitas vezes ele lamentou até sobre os seus pecados. Ele sabia dos seus pecados e ele lamentava. E ele muitas das vezes também, quando seu filho ali morreu, ele queria que Deus tivesse levado ele e não o seu herdeiro. E a gente vai ver também que no livro de Salmo ele fala, porque está abatida a minha alma. E a gente percebe que esse abatimento, em vários versículos, ele vai falar sobre a tristeza da alma dele. Então até o Davi, que era poderoso, ele também passou por momentos de depressão. Jó, ele perdeu tudo, ele passou por um momento de questionar a Deus. E ele chegou a amaldiçoar o dia do nascimento dele. Ele falou que por que ele não morreu ainda, isso está em Jó 3:11, por que ele não morreu ainda no ventre da sua mãe. E a gente vai ver Jeremias, e entre outros exemplos da Bíblia que teve ali depressão. Judas, depois que ele viu a traição, aí a gente percebe que em Judas uma coisa interessante, ele pega e vende Jesus. Aí primeira coisa, ele teve aquele momento de alegria, porque ele recebeu 30 moedas, nossa, recebeu dinheiro. Mas depois aquilo ali caiu tão pesado na mente dele, que aquele dinheiro ali que trouxe a alegria para ele, já não adiantava de nada. Aquilo ali se tornou uma tristeza, que ele jogou o dinheiro para lá e logo foi caçar um jeito de se matar, que ele se enforcou. Então a gente percebe que a depressão ela pode vir de vários tipos, e geralmente, se ela não tratada, ela pode chegar ao ponto de causar vários danos à pessoa. E nós como cristãos,
Nunca podemos dizer que estamos acima daquele irmão. Se aquele irmão tá em depressão, é porque ele está endemoniado. Não, a gente tem que prestar solidariedade e cuidado, e principalmente também orar por aquelas pessoas que estão passando por esse momento, porque todos nós podemos um dia passar por isso. Estou falando aí vários casos na Bíblia, e se fosse nos dias de hoje, muitos crentes iam pegar, não, isso é frescura. Se for ver, se Davi fosse nas igrejas de hoje e falasse, irmãos, eu compus um hino, eu queria louvar, e aí começasse a citar lá alguns salmos que ele escreveu, né, louvar a Deus com alguns salmos, as pessoas iam falar, tá ficando maluco, tá endemoniado, tá de frescura, né, ele não tem Deus. E acaba que não, então, um homem segundo o coração de Deus, mas que enfrentava dilemas. A gente pode citar também, né, o Spurgeon. Ele foi considerado o príncipe dos pregadores, né? Ele tem esse título, conviveu com depressão por anos. E isso acaba sendo, muitas vezes, por uma cobrança que a gente acaba tendo. A gente se sente cobrado, a gente acaba se diminuindo, e aí, como a gente começa a achar que está fazendo não está fazendo o que deveria fazer, ou como deveria fazer, a gente começa a se cobrar, e aí começa a entrar num ciclo. Então, acho que a gente já está caminhando no final desse podcast. É um assunto que ainda rende alguns outros podcasts. Eu acho que a gente pode voltar mais vezes falar sobre esse assunto. Mas eu acho que assim, a pessoa que está se encontrando nesse estado, o que eu posso aconselhar nesse momento tente forçar sua mente, seu coração, né, sua mente, seu coração e seu corpo a melhorar. Porque assim, são eles que estão sendo afetados, e a depressão está influenciando eles. Então tente você dominar e influenciar eles. Procure coisas igual Davi, ele tinha suas válvulas de escape, e entre outros. Então tente procurar coisas que vão esvaziar a depressão, a minar a força dela e dar força para você ficar melhor. Agora, não adianta, não tente fazer isso sozinho. Procure pessoas para te ajudar, e principalmente pessoas profissionais na área. Então procure um psicólogo, procure um médico. Em alguns casos você já tem que recorrer a um psiquiatra, né, para entrar com medicamento, porque a situação muitas vezes física já está em um estado que o físico já está influenciando a mente está influenciando o físico, e você, a sua vontade já não tem força nenhuma em mudar isso daí. Então você tem que acabar recorrendo a remédio. E procure pessoas para te ajudar. Sempre procure pessoas que vão estar te apoiando, que vão estar ali do seu lado. Eu acho que assim, o cristianismo, ele é uma coisa de comunidade. O crescimento dele é comunitário. A ação de Deus é comunitária. E a forma de muitas das coisas em nossas vidas serem resolvidas por Deus é no meio da comunidade, é no meio de pessoas. Então procure pessoas que vão te ajudar, e se afaste de pessoas que estão te prejudicando, pelo amor de Deus, né? Tente sair do meio dessas pessoas para você ficar bem. Então, é um esforço necessário. E, bom, suas considerações finais, Maurício? E é importante também a gente lembrar que aquelas pessoas que às vezes têm um preconceito sobre a doença depressão, que elas busquem um pouco um conhecimento, pelo menos um conhecimento básico. Tem muita coisa na internet que você pode pesquisar aqui e ver o que é a depressão e passar a olhar com outros olhos, porque ela tratada, muita depressão ela vai ter que ser tratada pro resto da vida com acompanhamento psicológico, mas geralmente você, com algumas sessões ali de terapia psicológica mesmo, esses sintomas vão diminuir muito, e principalmente a família de pessoas que estão com depressão, ela identificando um desses sintomas que foram falados aqui, porque a gente citou bastante sintomas, ela tentar auxiliar essa pessoa e incentivar essa pessoa a buscar um tratamento. E quando a pessoa que tiver com depressão ela for buscar também ali suas válvulas de escape,
ela procurar também ter, tipo assim, hábitos saudáveis que deixam ela mais feliz, porque tipo assim, conforme a gente estava falando, isso foi interessante falar, até sobre uma psicóloga, um dia ela falando comigo sobre algumas situações, eu conversando com ela sobre algumas situações do dia a dia, e ela falou, certos tipos de pensamento, ela vem como um gatilho. Às vezes você está pensando em uma coisa e de repente aquilo vem num gatilho e gera outros tipos de pensamento. Então aquele pensamento acarreta outros pensamentos que vão levando a outro pensamento, e às vezes aquela situação não está nem acontecendo, mas na sua cabeça aquilo está acontecendo. Então quando se você consegue controlar sua mente de certa forma, quando vira esses gatilhos, você tentar desviar deles e não dar muita conversa a esses gatilhos. Claro que você vai dizer, mas é difícil, você está falando aí, é difícil. Mas tem como você pensar em outras coisas. Quando você vê que sua mente está caminhando para ir para aquele lado ali, você tenta despistar ela, você tem como você despistar ela para ir para uma coisa que você gosta. Tipo, aconteceu isso, isso e isso, e sua mente está focada naquilo ali. Mas você tem alguma coisa que você gosta de fazer que é diferente. Então você foca sua mente naquilo e desvia a sua atenção. E assim, com o passar do tempo, você buscando, mas sempre tentando fazer isso com o auxílio de um profissional, de alguém que possa te ajudar. E você conseguir desviar seu pensamento. E para os cristãos, principalmente para as lideranças de igreja, e para aqueles membros também de igreja que às vezes julgam como demônios, outras coisas, saiba que isso é doença. E eu vejo muito líder hoje, muito líder grande, que já sabem que é uma doença, e eles pegaram a Bíblia, eles leram a Bíblia e viram que isso tem dentro da Bíblia, e viu que tem formas de tratamento, e incentivam as pessoas a buscar tratamento. Então, principalmente líderes, incentivar ali, além de auxiliar, incentivar, se tiver algum membro seu da igreja passando por problema, incentivar que elas busquem ajuda de um profissional, porque Deus deixou profissionais médicos para ajudar as pessoas. Portanto, Lucas era médico e ele escreveu livros da Bíblia. Se Deus tivesse alguma coisa contra os médicos, eles não iam nem deixar um médico escrever o livro da Bíblia, porque foram os profissionais que Deus deu capacidade de nos ajudar. Então é importante que isso venha passar de geração em geração, que isso não é frescura, isso é uma doença, e sim, a gente pode ajudar essas pessoas, tanto auxiliando, tanto ouvindo essas pessoas e olhando com olhos diferentes, não com olhos de preconceito, mas com olhos até de amor e compaixão por essas pessoas. Não pena, porque eu já ouvi também até próprios psicólogos falando que a pessoa não precisa de pena, porque a pena só vai levar ela para um caminho pior ainda. O sentimento de pena por uma pessoa que está em depressão é muito pior para aquela pessoa. Você tem que ter amor por aquela pessoa e ouvir aquela pessoa e tentar ajudar da melhor maneira possível. Bom, as minhas considerações finais são que você deve se cuidar, você deve cuidar da sua mente, você não deve se sentir mal por procurar alguém para te ajudar. Não é pecado procurar tratamento, porque como Maurício disse, Deus deu capacidade, Deus capacitou cada médico para te fazer ficar bem. Não é pecado, você não está endemoniado, e todos têm a possibilidade de passar por isso. Então cuide-se, porque sempre tem um que vai te deixar para baixo, mas o mais importante te ama, que é Deus, e Ele está cuidando de tudo que você precisar. Amém. Então, esse foi mais um podcast do Metanoia Racional. Fique na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço e até o próximo podcast.
Este podcast foi editado pela Altin Soluções.